Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. O investimento na proteção de indígenas isolados aumentou 335% no governo Bolsonaro, segundo o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier. Quase 54 milhões de reais foram investidos entre 2019, 2020 e 2021. Em entrevista à revista Oeste, Xavier também falou das mortes trágicas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Como tem sido o trabalho da FUNAI desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele foi questionado. E aí ele respondeu: ao compararmos 2016, 2017 e 2018, com 2019, 2020 e 2021, houve um crescimento de mais de 335% de investimento na proteção de indígenas isolados. Foram quase 54 milhões de reais investidos. Isso é feito por meio de 11 equipes de proteção ambiental e 28 bases de proteção espalhadas pelo Brasil. No Vale do Javari, onde infelizmente 2 rapazes morreram, houve apenas 430 mil reais de investimentos em 2017. No ano seguinte, só 205 mil. Mas em 2019, a partir da minha gestão, o governo Bolsonaro, investimos 1,2 milhão de reais. Em 2021, 1,3 milhão. Temos muito mais investimentos efetivos do que em governos anteriores e ainda falam em genocídio. Também há um investimento em fiscalização de terras indígenas, que cresceu mais de 150%. Foram mais de 80 milhões de reais investidos entre 2019 e 2021. A FUNAI distribuiu mais de 1,3 milhão de cestas básicas para 200 mil famílias indígenas. Isso equivale a mais de 30 mil toneladas de alimentos. Quando chegamos aqui, havia uma despesa de 45 milhões de reais. A verba era destinada para um projeto que pretendia fazer criptomoedas para os indígenas. É risível, é malversação do patrimônio público. Isso acabou. Não sacrificamos a vaca, deixamos ela viva e matamos os carrapatos, disse o presidente da FUNAI. Durante cerimônia de comemoração dos 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que a instituição financeira deve à União e criticou o posicionamento jurídico apresentado ao Tribunal de Contas da União. A crítica de Guedes foi apresentada após ele destacar as novas diretrizes na administração do banco e classificar de brilhante o trabalho realizado nos últimos 3 anos pelo BNDES. Segundo o ministro, nesse período foram devolvidos cerca de 260 bilhões de reais. Em seu discurso, Guedes elogiou a atuação do BNDES na desestatização da Eletrobras e da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Também defendeu a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Ele propôs que os recursos obtidos fossem usados para a criação de 2 fundos a serem geridos pelo BNDES, um de erradicação de pobreza e outro de reconstrução nacional. O ministro também defendeu a gestão econômica do governo federal e considerou que há desonestidade intelectual em análises que ignoram a tragédia humanitária e sanitária da pandemia de Covid-19. Todos os nossos movimentos são na direção correta. Começamos travando a primeira despesa, que era a Previdência. Depois, desalavancamos os bancos públicos para derrubar a relação dívida-PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, não é? Afirmou, citando ainda a realização de uma reforma administrativa informal, reduzindo o tamanho do Estado através da digitalização, evitando novas contratações. E novamente Guedes apresentou um prognóstico de dias piores para a economia mundial, mas defendeu que o Brasil está no início de um novo ciclo de desenvolvimento e possui uma dinâmica de crescimento própria. Estamos fora de sincronização com a economia mundial. Não acredite que se lá fora afundar, nós estamos perdidos. Não é verdade. Nós temos vitamina para crescer, disse Guedes.
Em sua visão, o cenário para a Europa e para os Estados Unidos é de inflação e recessão. O Brasil é o contrário. Levantamos, tomamos um tapa na cabeça e caímos de novo. Era a Covid-19. Levantamos de novo e tomamos agora com essa guerra na Ucrânia. Mas a verdade é que nós temos resiliência, temos força e temos quase 900 bilhões de reais de investimentos para os próximos 10 anos, disse Guedes. Ele avalia ainda que os esforços mundiais em torno da segurança energética e da segurança alimentar abrem oportunidades para o Brasil. O Brasil está condenado a crescer, afirmou Paulo Guedes. Um dos sequestradores do empresário Abílio Diniz tirou a vida de um vigilante de um banco no Chile em abril de 2020 em uma tentativa de assalto. Sérgio Martim Olivares Urtúbia, segundo o portal Revista Oeste, tinha 69 anos, atingiu na cabeça Victor Hugo Ilanes Mena, de 40 anos apenas, gente, durante a fuga. O criminoso foi preso no mesmo dia, deste evento em 2020. Mena foi levado para um hospital de São Bernardo, o vigilante atingido na Grande Santiago, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações de jornais e portais chilenos. E de acordo com publicações de amigos nas redes sociais, Mena deixou a mulher e 3 filhos, o vigilante do banco. Veja que tragédia. Conhecidos fizeram uma campanha para arrecadar fundos para os familiares do vigilante morto. Urtúbia, de origem chilena, participou do sequestro de Diniz no Brasil em 1989, ao lado de compatriotas argentinos, canadenses e um brasileiro. O crime, que ocorreu há mais de 30 anos, voltou a ser assunto entre brasileiros depois de Lula revelar ter pedido ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, ainda a libertação dos criminosos. Entre eles esse cidadão aí, entre aspas, criminoso chileno, que em 2020 veio a praticar mais, sabe-se lá, de outros tantos, praticou esse crime hediondo contra um vigilante. Gente. Por isso, o próprio PT condenou mais uma vez o petista, o Lula, por declarações dessa natureza aí. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, criticou o que chamou de acomodação do Estado e dos mandatos do PSDB quanto às chances de geração de renda em diferentes regiões paulistas. Eu entendo que a gente precisa aproveitar oportunidades que estão adormecidas. De certa forma, há uma acomodação e em algumas áreas a gente pode dar uma impulsão muito maior, principalmente encarando que São Paulo é um estado muito rico, de muito potencial. No entanto, se tornou um estado muito desigual. Nós temos regiões que estão hoje deprimidas, que precisam de um olhar governamental, e a desigualdade regional se combate com incentivo regional. Isso tem muito a ver com a política de energia, com a política tributária, de infraestrutura, de capacitação profissional. É nessa linha que nós vamos andar, apontou Tarcísio de Freitas, que está enfrentando a tentativa de partidos e membros opositores, ligados à esquerda, para puxar o tapete dele, tentando na justiça inviabilizar sua candidatura. O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma maior aproximação entre empresários e países integrantes do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, visando a celebração de negócios que possibilitem ganhos recíprocos para as partes. A afirmação foi feita em vídeo durante a participação do presidente no Fórum Empresarial do BRICS. O fórum, que também tem a participação de Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China. Bolsonaro destacou que entre as metas de seu governo está a de ampliar a participação do setor privado na economia, promovendo investimentos em infraestrutura, incentivando o empreendedorismo e reduzindo restrições à livre atividade econômica. Bolsonaro também afirmou que o Brasil está comprometido em ações para garantir a entrada do país na OCDE. Bolsonaro também falou sobre outros temas sobre o seu governo. Em meu governo, temos implementado medidas para tornar o marco regulatório econômico mais seguro, previsível e transparente. Também buscamos melhorar a inserção do Brasil nos fluxos internacionais de comércio e investimentos.
A Lei da Liberdade Econômica e a reforma da Previdência estão entre os muitos avanços que logramos nessa direção. A aproximação entre nossas comunidades empresariais é uma de nossas prioridades para o BRICS. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, inclusive para os trabalhadores de nossos países. E o presidente Bolsonaro falou de uma das metas do seu governo. Uma das metas de meu governo tem sido ampliar a participação do setor privado na economia, promovendo investimentos em infraestrutura, incentivando o empreendedorismo e reduzindo restrições à livre atividade econômica. O Banco do BRICS, conhecido como NDB, tem potencial de contribuir para o crescimento de nossas economias e a melhoria das nossas infraestruturas. A abertura do escritório regional do NDB no Brasil permitirá a ampliação de sua atuação no país, principalmente em áreas como infraestrutura, energia renovável e mobilidade urbana. Os esforços do NDB no combate à pandemia também foram muito importantes. O Brasil está comprometido em consolidar-se como polo seguro e estável para investimentos. Nosso processo de ingresso na OCDE será mais um passo nesse sentido. Estamos determinados a participar de forma construtiva na definição dos rumos da economia global. O presidente Bolsonaro também falou do cenário mundial atual. Senhoras e senhores, o atual contexto internacional é motivo de preocupação, em razão dos riscos aos fluxos de comércio e investimentos e à estabilidade das cadeias de abastecimento de energia e alimentos. A resposta do Brasil a esses desafios não é se fechar ao resto do mundo. Pelo contrário, temos procurado aprofundar nossa integração econômica. É uma satisfação compartilharmos com nossos parceiros do BRICS esse mesmo espírito de cooperação. Quero manifestar minha admiração pelas atividades do Fórum Empresarial, do Conselho Empresarial e da Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS. Tenho certeza de que o trabalho desempenhado aqui gerará bons resultados. E a inflação apavora Boris Johnson, apavora o mundo, apavora o Reino Unido. A disparada dos preços dos alimentos levou a inflação anual ao consumidor no Reino Unido a um recorde de 40 anos, 9,1% no mês passado, maio, a maior taxa do grupo dos 7, e que destaca a gravidade da crise do custo de vida no país. E digam aí os brasileiros que moram no Reino Unido, na Inglaterra, enfim, o índice subiu de 9% em abril, elevadíssimo, para 9,1% em maio. Registros da Agência de Estatísticas Nacionais mostram que a inflação de maio foi a mais alta desde março de 1982 e é provável que venha a piorar. A Libra, uma das moedas mais fracas em relação ao dólar este ano, evidentemente, foi abaixo de R$1, ou melhor, $1,22, queda de 0,6% no dia, antes de se recuperar mais tarde. Alguns investidores consideram que o Reino Unido está em risco tanto de inflação persistentemente alta, quanto de recessão, o que reflete a grande conta de energia importada. Entre outros temas que podem prejudicar ainda mais os laços comerciais com a União Europeia, não é? O salário médio não está acompanhando a inflação. Sindicatos têm alertado sobre greves generalizadas nos próximos meses. A taxa de inflação no Reino Unido em maio foi maior do que nos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália. Japão e Canadá ainda não informaram os dados para maio, mas nenhum deles deve chegar perto. O Banco da Inglaterra disse que a inflação provavelmente permanecerá acima de 9% nos próximos meses, até atingir um pico ligeiramente acima de 11% em outubro, quando as contas de energia deverão subir novamente. No Reino Unido, os preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas aumentaram 8,7% em termos anuais em maio, o maior salto desde março de 2009, o que tornou esta categoria o principal motor da inflação anual no mês passado.
presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece as regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A lei surge após a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado, em maio, de uma medida provisória que havia sido editada pelo governo federal ainda no final do ano passado. De acordo com a medida, os alunos inadimplentes podem ter descontos de até 99% no pagamento dos débitos vencidos. Os alunos devedores a mais de 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão de juros e multas. Caso os débitos ultrapassem 360 dias do vencimento, os descontos a serem aplicados podem chegar a 77%. Se o aluno estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, o desconto pode chegar a 99%. O senador Flávio Bolsonaro disse que a oposição ao governo de Jair Bolsonaro tenta usar a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro para prejudicar o governo federal em ano eleitoral. De acordo com Flávio Bolsonaro, uma clara tentativa de usar eleitoralmente esse fato existe. No Senado, opositores tentam emplacar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a gestão de Ribeiro no MEC. Falta pouco, talvez, dizem eles, para que o pedido de instalação de uma comissão seja proposto. Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha dia e noite para reduzir o preço do combustível e da comida, a oposição tenta usar isso eleitoralmente e colocar Bolsonaro na mesma prateleira do Lula, o que é impossível, porque o Lula é o maior ladrão da história do nosso país, disse Flávio Bolsonaro em trecho de vídeo divulgado nesta semana. E a defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro falou da entrada com pedido de habeas corpus para libertar seu cliente sob o argumento de que as suspeitas para justificar a prisão de Ribeiro não são contemporâneas. Habeas corpus visando ao reconhecimento da coação ilegal imposta, especialmente porque os fatos são pretéritos e sem contemporaneidade. Não se poderia decretar a medida excepcional, informa nota assinada pelo advogado Daniel Bialski. O senador Marcos Rogério acredita que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro do Ministério da Educação não justifica a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Segundo ele, até o momento não há nenhuma evidência de corrupção e a proposta de CPI é apenas jogo eleitoral. O foco é realmente apurar o que aconteceu no MEC? É claro que não, o foco é o jogo eleitoral. Então acho que, neste momento, toda cautela é necessária. O Senado Federal e Câmara não podem servir a um propósito eleitoral. Se tiver elementos que justifiquem a instalação, que se faça, mas tem que ter fato determinado. Não vejo elementos para justificar uma CPI, disse o senador Marcos Rogério em entrevista à Jovem Pan. Na visão do parlamentar, a oposição usa o tema para construir narrativas contra o governo federal e fazer desse episódio um embate político. No entanto, Marcos Rogério cita que a investigação envolvendo o Ministério da Educação começou por iniciativa do presidente Jair Bolsonaro. É uma investigação que estava em curso, inclusive muito antes de estar em curso na Polícia Federal. A CGU, Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, que já estava investigando isso e por iniciativa do próprio MEC. Quem tomou as primeiras medidas para investigar o fato foi o próprio governo. Essa é a diferença entre o governo do atual presidente Bolsonaro e os governos passados, afirmou. Milton Ribeiro é investigado pela PF desde março por suposto esquema de favorecimento. As investigações da CGU tiveram início após denúncias do gabinete paralelo, como chamam, no MEC, serem publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, com áudios do próprio ex-ministro falando sobre o suposto favorecimento, o que levou à saída de Ribeiro da pasta. Deixe a PF cumprir seu papel e vamos aguardar a defesa do ex-ministro. Até o momento, não há apontamento de uma única prova, uma única evidência de que tenha havido desvios nesse caso, defendeu o Marcos Rogério, completando que cada um responde pelo seu CPF. O cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé de Camargo, revelou que foi cancelado
após se converter ao Evangelho e lançar um álbum com músicas cristãs. Ele deu declarações durante a entrevista ao podcast Positivamente, de Karina Bach. Assim que sua primeira música do álbum cristão foi lançada, Luciano teve uma surpresa. Fui cancelado. Eu nem sabia disso. Perdi 40 mil seguidores, contou. Ele explicou que o cancelamento partiu do público e não dos amigos. Eu sempre fui de poucos amigos. Esses que são de verdade não se afastaram. Eu nunca fui homem de fazer farra. O sertanejo gosta de fazer violada em casa. Eu nunca tinha feito. Eu fiz agora. Levei um menino para tocar em um momento e nós cantamos louvor. Eu não tive essa experiência de alguém se afastar de mim. Eu tive aquilo de ser cancelado, do cancelamento. Eu nem sabia disso. Como eu não vivo do Instagram, a minha atenção para a rede social é mínima. Não é o meu foco. O projeto saiu. Quando eu lancei a primeira música, na outra semana, o pessoal que estava acompanhando falou: "Você perdeu mais de 40 mil seguidores em 2, 3 dias." Foi a minha posição, com certeza. Hoje em dia, se você colocar o que você pensa, você já está sendo contra qualquer outra coisa, falou Luciano de Camargo. E é uma grande verdade, não é? Se estivesse lançando porcarias, músicas que induzissem o público ao erro, não é? A bebedeira, não é? Ao sexo explícito, à prostituição, aí certamente. Então, a gente culpa muita gente, não é? Culpa político, culpa justiça, claro, todos têm a sua parcela de culpa. Mas nós, brasileiros, também temos uma significativa parcela de culpa no que está acontecendo com a sociedade, que está cada vez mais podre, por preferir porcarias. E quando alguém procura seguir um caminho correto, ético, moral, cristão, como o caso aí, veja, perdeu quantos mil seguidores. Mas certamente Deus vai compensar Luciano de Camargo de muitas outras formas, sobretudo das que realmente são importantes. A cúpula do BRICS, Grupo de Países de Economia Emergente, que inclui o Brasil, se reuniu de forma virtual mais uma vez. E neste ano é importante saber, lembrar, não é? Como falamos na edição anterior, o tema do encontro é promover a parceria BRICS de alta qualidade e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. O bloco ainda conta com Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento foi divulgado como uma oportunidade de os países membros trabalharem para promover o espírito de abertura, inclusão e cooperação ganha-ganha, além de fortalecer a cooperação prática em todos os campos e embarcar em uma nova jornada de parcerias do grupo. Esta foi a primeira vez que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, compareceu a um evento com líderes das maiores economias emergentes desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano. Por isso, chamando a atenção do mundo o evento. O presidente Jair Bolsonaro já havia se manifestado anteriormente neste encontro. E agora, diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília, por videoconferência, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro participou da 19ª Cúpula do BRICS. Bolsonaro iniciou destacando os países do BRICS. Países com os quais o Brasil também mantém relações estratégicas em múltiplas áreas, da política ao comércio, da tecnologia e inovação à saúde pública. Nossas relações têm contribuído para a prosperidade de nossas economias e para o bem-estar de nossos povos. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Por essa razão, devemos eleger as prioridades com responsabilidade e transparência. O BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para a geração de emprego e renda
e para o bem-estar de nossas populações. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, o BRICS surgiu em meio a uma das mais graves crises financeiras da história. Naquele contexto, a pujança das economias emergentes mostrou-se fundamental para a recuperação da economia internacional. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. É preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Tenho esperança de que, em breve, poderemos encontrar-nos pessoalmente para tratar desses e de tantos outros temas de relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. Enquanto essa possibilidade não se concretiza, reitero a disposição do Brasil para que, mesmo no formato virtual, possamos ter um diálogo produtivo e para que a 14ª cúpula do BRICS seja plenamente exitosa. Muito obrigado a todos. O jornalista Augusto Nunes observou a posição de Lula sobre ele ter buscado a soltura dos sequestradores do empresário brasileiro Abílio Diniz, como o próprio petista Lula explanou nos últimos dias. Augusto Nunes diz que Lula resolveu gabar-se de ter libertado, ou pensado em libertar, os arquitetos e executores do sequestro do empresário Abílio Diniz, ocorrido durante o ano de 1989. Nenhum deles foi solto pelo governo brasileiro, lembrou Augusto Nunes. Eles foram extraditados no ano seguinte para cumprirem em seus países o que restava da pena de prisão. De todo modo, isso é o que menos importa, diz o jornalista Augusto Nunes, que lembrou que anos mais tarde, depois, a mesma intercessão de Lula foi negada por ele a dezenas de cubanos que eram presos políticos, ou seja, presos por discordarem publicamente da ditadura comunista em Cuba. Eram presos políticos e numa carta endereçada a Lula, eles, os 42 dissidentes do regime cubano encarcerados em presídios em Cuba, pediram o apelo a Lula. Ao sabermos de sua próxima visita a Cuba, solicitamos que durante as conversações que manterá com representantes do primeiro escalão do governo, fale de nossa situação e advogue a favor de nossa libertação. Foi a mensagem dos presos políticos a Lula para que ele intercedesse junto a Fidel Castro. Segundo publicou Augusto Nunes, lembrou, Lula pousou em Havana um dia depois da morte do dissidente Orlando Zapata Tamoio, que não resistira a 85 dias em greve de fome. Também lembrou Augusto Nunes, nem por isso Lula teria argumentado, como fez com o FHC, para devolver a liberdade aos autores de um dos mais abjetos sequestros registrados no Brasil contra o empresário Abílio Diniz. Greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto de direitos humanos para libertar pessoas. Imagine se todos os presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem libertação. Lembrou Augusto Nunes do que teria dito Lula sobre a ideia de não interferir para a soltura de presos políticos em Cuba. O presidente Jair Bolsonaro esteve em João Pessoa, onde realizou a entrega de 960 moradias a famílias de baixa renda por meio do programa Casa Verde Amarela. Segundo o governo, os 2 residenciais beneficiarão cerca de 3,8 mil pessoas. Nesses empreendimentos foram investidos 81,5 milhões de reais, sendo 75,2 milhões do governo federal e 6,3 milhões em contrapartidas do governo da Paraíba. Durante a cerimônia de inauguração dos residenciais Canaã 1 e 2 em João Pessoa, o presidente Bolsonaro falou sobre vários assuntos. Uma família precisa de um lar, precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa é a nossa passagem por aqui. Como disse o presidente do Banco do Brasil, é mais uma obra que começou lá atrás e nós estamos concluindo. Não tem preço olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria,
a alegria que estampam. É a mesma coisa quando nós titulamos terras pelo Brasil. Nós já titulamos mais de 350 mil terras pelo Brasil. Ou seja, aquele cidadão, aquele trabalhador que era usado pelo MST, ele deixa de ser usado. Ele passa a ser um cidadão e passa a ser o proprietário daquela terra. E de João Pessoa, também na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro visitou a bela cidade de Campina Grande, que vive um momento cultural típico junino. Em Campina Grande, o presidente fez visitas especiais a um sítio e também participando na noite de sexta-feira da festa junina típica de Campina Grande, conhecida com um alto poder turístico, não é? Belíssima atração da cidade de Campina Grande, da Paraíba, para o Brasil. O ministro Raul Araújo, do TSE, rejeitou representação do Diretório Nacional do PT contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a primeira-dama Michele Bolsonaro por suposta propaganda eleitoral antecipada, como chamou o PT. O conteúdo questionado pelo PT foi um vídeo de 4 minutos e 15 segundos, divulgado em cadeia nacional no Dia das Mães, em que Michele e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, falam sobre políticas governamentais para as mulheres. O material, segundo a representação, teria exaltado o governo com fins de favorecer Bolsonaro nas eleições, disse o PT. Para o ministro, porém, não houve propaganda antecipada, porque o pronunciamento da primeira-dama não compara governos anteriores e o atual, não exalta qualidades pessoais do presidente, não faz propaganda negativa contra adversários políticos ou instituições e não há pedido de voto e sequer alusão às eleições de outubro. Araújo acentuou que o pronunciamento de Michele limitou-se estritamente à exposição e ao esclarecimento à população de maneira bem objetiva da situação geradora da convocação, qual seja a celebração do Dia das Mães e as ações implementadas pelo governo federal direcionadas a mulheres e mães brasileiras. O ministro concluiu que a mera participação da primeira-dama Michele Bolsonaro por si só não permite concluir pela configuração do ilícito de propaganda eleitoral antecipada. Morreu aos 99 anos no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, o economista e ex-ministro militar da Fazenda, Hernani Galvez, funcionário de carreira do Banco do Brasil. Galvez assumiu vários cargos no governo federal, entre eles a presidência do Banco Central nos governos Costa e Silva e Médici. O economista, no início da semana, se submeteu a uma cirurgia na garganta. Depois de um período na iniciativa privada no governo João Figueiredo, Galvez retornou à presidência do Banco Central por um breve período e assumindo, em seguida, o Ministério da Fazenda. Ao lado de Delfim Neto, então ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, passou a comandar a equipe econômica do governo. Sua chegada ao ministério ocorreu durante a segunda crise do petróleo, momento em que o governo buscava combater a inflação, equilibrar o balanço de pagamentos, reduzir a dependência de energia importada e, sobretudo, conceber uma estratégia que possibilitasse o ajustamento da economia brasileira a uma nova realidade econômica internacional. Muito bem,
E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Deusuíta Silva e Rosenilton Nóbrega, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção, uma ótima semana e que Deus abençoe a você e a sua família.